Bom dia, meu nome é Alejandro e eu vou falar um pouco sobre o tópico 43.3, né? A experiência no projeto e a construção do conhecimento profissional. Então, o conhecimento profissional docente é um saber especializado que se constrói na relação do professor com a teoria e a prática ao longo da trajetória profissional. Segundo Ibernon, esse conhecimento pedagógico especializado ele se torna legítimo na prática e reside mais do que no conhecimento das disciplinas, nos procedimentos de transmissão, reunindo características específicas como a complexidade, a acessibilidade, a observabilidade e a utilidade social que faz emitir juízos profissionais situacionais baseados no conhecimento experimental na prática. O exercício da docência é, portanto, legitimado, né, se torna legítimo quando o professor se torna capaz de exercer a ação de ensinar fundamentada na articulação, né, dessa teoria com a prática, ou seja, o professor que consegue ter, que desenvolve essa habilidade, porque o autor também aqui, mais para frente, ele vai falar, né, que os professores não têm, os novos docentes saem dos cursos de formação sem um preparo, sentem-se despreparados, né, para assumir, para exercer a docência. Então, o autor aqui ele faz a afirmação, né, de que o conhecimento pedagógico, o verdadeiro saber ensinar, saber repassar, está mais ligado às habilidades práticas, atividades práticas, do que no simples não, do que no conhecimento, né, das disciplinas ou nos procedimentos padrões, de transmissão de conhecimento. Então, o que ele quer defender no texto mesmo essa primeira etapa aqui do texto, né, é justamente como a prática ela deve estar relacionada com a teoria, certo? E então, para assim ser possível o melhor aprendizado, né, dos alunos e o professor tem o papel, né, importante para o desenvolvimento dessas práticas que vão ser adotadas, dependendo de cada situação, cada profissional da área, ele vai saber quais as práticas que devem ser adotadas para que a aprendizagem de seus alunos seja bem sucedida. O autor também ressalta que a prática profissional constitui um lugar original de formação e de produção de saberes pelos práticos, pois ela é portadora de condições e de condicionantes específicos que não se encontram noutra parte nem podem ser reproduzidos artificialmente, por exemplo, no contexto de formação teórica na universidade ou num laboratório de pesquisa. Então, como eu havia falado, essas práticas elas vão sendo, essas habilidades elas vão sendo desenvolvidas de acordo com a vivência que o professor vai ter em sala de aula, em exercício da docência. A partir dessas experiências que ele vai começar a ter, é que ele vai desenvolver as práticas que podem ser adotadas e podem ser desenvolvidas para que a aprendizagem dos alunos seja melhor possível. O texto também traz alguns depoimentos dos alunos que participaram do projeto Alfabetiza,
e eles traz alguns dos depoimentos. Eu vou ler um dos depoimentos aqui. Participar do Alfabetiza é muito recompensador, porque a cada semana, principalmente agora que está no final do projeto, eu consigo observar o desenvolvimento tanto dos alunos quanto das professoras, porque no início nós não tínhamos experiência, né, desse novo papel de ser professora. E agora no final eu consigo observar a evolução das meninas, e o Alfabetiza trouxe esse olhar diferenciado a uma postura que nós tivemos que aprender para poder dar aula, mesmo com um número reduzido comparado às escolas de 30 para 8 crianças. Mais de 1 para 8 já é bem diferente. Então aqui a gente pode observar que a importância, né, de uma formação também que venha trazer a abordagem do desenvolvimento dessas práticas que devem ser adotadas pelos docentes. E seguindo no texto, Roldão, né, destaca que o saber dos professores tem uma dimensão prática, mas só se transforma em conhecimento profissional por meio da reflexão sobre a ação docente. Por isso ela sugere, uma vez de prática docente, falar de ação de ensinar enquanto ação inteligente fundada num domínio seguro de um saber. Esse saber emerge dos vários saberes formais e do saber experimental que uns e outros se aprofundam e questionam. Tornar-se saber profissional docente quando e se o professor recria mediante um processo mobilizador e transformativo em cada ato pedagógico, contextual, prático e singular. Nesta singularidade de cada situação, o profissional tem de saber mobilizar todo tipo de saber prévio que possui, transformando em fundamento do agir informado, que é o ato de ensinar enquanto construção de processo de aprendizagem de outros e por outros. Então, a autora, nesse trecho, ela afirma que o profissional, o saber profissional, né, ele se constrói por intermédio de uma reflexão. Quando o professor, né, ele, a partir de uma visão, de uma análise, ele consegue observar o que deve ser aprendido, a forma que deve ser ensinado e como deve ser ensinado. Então, esse olhar, essa visão que o professor, que o docente deve ter sobre seus alunos, ela só vai se tornar conhecimento profissional, né, através de uma reflexão através de uma reflexão da ação docente que o profissional deve. Já a autora já Schulman 2014 afirma que os professores precisam construir sua prática, entender o seu ofício, ensinar os seus alunos, saber o que estão fazendo, e isso requer habilidades básicas e conhecimento do que estão fazendo para garantir a aprendizagem dos mesmos. Então aqui para o autor, ele traz essa reflexão, né, que o docente deve ter, que é do professor, o professor que já é professor, que já tem essa reflexão, que já está nessa estrada há muito tempo, ele vai saber construir a sua prática, ele vai saber o que os seus alunos estão precisando aprender, a forma que eles vão conseguir aprender. Então, aqui na visão dos autores, eles estão nos repassando justamente a importância dessas práticas, a importância de desenvolver práticas, as práticas educacionais. Mais adiante, o texto também vem trazendo depoimentos dos professores que participaram, né, do projeto que o texto tá relatando.
e fala como tá sendo, como foi importante para eles, né, participar desse projeto e como eles puderam, né, desenvolver justamente essa visão de habilidades práticas de cada situação e também de como os cursos de formação, estágios, como essas, essas disciplinas, né, formativas acabam deixando o docente em formação, deixando a desejar, né, na formação do docente. Mais adiante, vem o próximo tópico, que é a perspectiva dos formadores sobre a experiência de formação, onde o texto vem trazendo, né, as observações dos alunos de pedagogia e onde eles apontam as experiências de aproximação com situações da prática, né, a importância que esse papel tem, de quanto ele é significativo para a construção do conhecimento profissional docente e na identidade do futuro professor, à medida que possibilitem a reflexão e a construção de saberes e conhecimentos com auxílio de profissionais experientes. Assim, o papel do formador é fundamental nesse processo de construção docente. Aqui o autor está nos